um Senhor. E como um quebra-gelo para você entender onde eu quero chegar, mas só quero fazer um parênteses aqui de como Deus me deu essa palavra. Eu vinha pensando e falando com o Espírito Santo o que eu ia ministrar para dar essa sequência na grandiosidade de Deus. E essa semana eu estava com um menininho lá perto de mim, o pai dele estava próximo, daí eu pedi: que time você torce? Daí ele falou: Palmeiras. Daí o pai dele falou: não, hoje é o Palmeiras. Mas teve uma vez que era o Flamengo. E tem outra vez que é outro time. Quem está ganhando, ele está torcendo. Falei: caraca, eu queria ter essa liberdade aí, porque hoje eu não consigo me largar do Grêmio. Queria largar do Grêmio, mas não consigo. O pai colocou esse amor ao Grêmio aí em mim, não consigo largar. E infelizmente estamos feio. Mas enfim, quando... hoje vai ganhar. Quando você cresce, quem gosta de futebol sabe que você tem que torcer para um time. É um time e não tem outro. Ainda mais se tem o rival, nunca torcer para o rival, que nem hoje tem Grenal, né? Jamais torcer para o Inter se eu sou do Grêmio. E aí isso veio ao meu coração, lembrando que nós temos apenas um Senhor a quem seguir. Não 2, não 3, não 4, mas sim um Senhor. Então Deus me mostrou através, olha como Deus fala, para você ver que Deus pode falar com você a qualquer momento, a qualquer hora. Deus falou comigo nessa situação. E um exemplo que eu quero dar para você, além desse, é de um pai e um filho. Imagine você que é pai, você tem ali teu filho pequeno, e você dá uma ordem para o teu filho. Filho, não faça isso. Aquilo ali não é para você usar. Aí vem um estranho e fala para ele: não, você pode usar. Aí o teu filho vai lá e te desobedece. E vai lá e usa o que não era para usar. Faz ao contrário. Como você ficaria? Eu não tenho ainda filhos, mas já me imaginando nessa situação, eu ficaria muito irado. Pô, dei uma ordem para o meu filho. Eu sou pai dele. Como que ele me desrespeitou? E isso acontece constantemente na nossa vida, nós e Deus. Deus nos dá direcionamentos através da palavra. Deus é o nosso Senhor, único Senhor, nos dá direção através da palavra, do pastor, do que a gente escuta. E constantemente nós estamos ouvindo vozes de outros senhores, de outras pessoas, que nos tiram do foco, que nos tiram de ouvir aquele que é único. Então você já está entendendo aonde eu quero chegar. Quem aqui serve apenas um Senhor chamado Jesus? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Você consegue afirmar isso com total certeza? Você consegue dizer isso com todo o teu coração? Eu sirvo apenas o Senhor Jesus. Por quê? Talvez sim, eu olho para todo mundo aqui, todo mundo é conhecido, mas talvez tivesse alguém mais novo, talvez ia ficar: será que realmente sigo um Senhor? Porque muitas vezes nós temos Jesus como Senhor em nossos lábios, mas não no nosso coração. Muitas pessoas, você pode trazer na tua memória, se você falar com elas: não, eu conheço Jesus, eu amo a Jesus, Deus é amor, Jesus é amor, mas é tudo pelos lábios, mas nada no coração. Muitas vezes eu e você talvez fomos assim, tendo Jesus como nosso Senhor em nossos lábios, mas não no nosso coração. Muitas vezes ter Jesus tem se tornado algo raso, mas ter Jesus em nós é algo profundo. Ter Jesus na nossa vida é algo profundo. As pessoas acham que só vir na igreja, sentar, ouvir uma palavra, ir embora e depois seguir fazendo a vida normal, continuando no pecado, continuando no erro, continuando nas suas escolhas, está tudo certo. Eu estou indo na igreja, estou servindo a Jesus. Esse servir a Jesus dessa maneira é muito raso. Servir a um Senhor é uma forma mais profunda. No mundo em que vivemos hoje, nós vemos nossos amigos, familiares, políticos, tantas pessoas servindo muitos senhores, acima daquele que é o único Senhor. Nessa palavra, quando eu falar muitos senhores, é tudo aquilo que vem na frente de Deus, tudo aquilo que vem na frente de Jesus. As pessoas têm colocado como Senhor da vida delas, como a direção da vida delas. Então muitos no mundo de hoje, na nossa geração, você pode ver políticos sendo direcionados pelo dinheiro, pelo ódio, pessoas sendo direcionadas pelo sentimento carnal, e o único Senhor ali esperando a todos, para direcionar a vida,
para dar a melhor direção, para dar o melhor caminho. Mas em meio a tudo isso existe apenas um Senhor, e o nome dele é Jesus. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui fala sobre Deus e dinheiro. Dinheiro é um dos senhores. Muitas pessoas têm colocado o dinheiro como o senhor da sua vida. Até que tem dinheiro, está tudo certo. Se não tem, meu Deus, vira um escarcéu. Mas na nossa vida a gente pode identificar algumas vezes que nós colocamos não só o dinheiro, mas às vezes pessoas à frente de Deus, sonhos à frente de Deus, coisas materiais à frente de Deus. Mas a palavra nos diz aqui nesse primeiro versículo, na minha introdução ainda, que não se pode servir dois senhores. Uma hora você vai estar puxando mais para um lado. Por isso que se você já convidou alguém para a igreja e essa pessoa ficou em cima do muro, você percebe que essa pessoa não conseguiu permanecer na igreja, porque teve um Senhor que falou mais alto, acima daquele que é o único Senhor. Mas na nossa vida, nós que estamos aqui, a quem nós vamos servir a partir de hoje? Quem será o único Senhor da nossa vida? Jesus. Você que está aqui nessa manhã tem que sair entendendo que o nosso Deus é soberano. Jesus carrega uma luz enorme, essa luz pode estar em nós, e é a Ele que nós devemos servir. Você está disposto a servir ao Senhor? Amém? Então dê um aplauso a Jesus. Então essa foi a minha introdução para você entender o que eu quero falar contigo. Para você entender que, se a gente perguntar para qualquer pessoa, você serve a Jesus? Eu sirvo. Mas é muito profundo essa palavra, porque há muitos senhores espalhados por aí, as pessoas têm servido a esses senhores, ao dinheiro, a sonhos, a trabalhos, menos a Deus. E hoje eu quero falar sobre um homem chamado Daniel na Bíblia. Um homem que teve tudo para servir muitos senhores, mas decidiu ter o seu olhar fixo apenas em Deus. Daniel foi alguém que teve a oportunidade de servir muitas coisas ao redor dele, de entregar o seu coração para muitas coisas, mas ele sabia da grandiosidade do Deus que ele servia. E Daniel 1, do 3 ao 6, diz o seguinte: depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel é um desses jovens que é levado para o rei, porque ele fazia parte dos jovens sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominavam os vários campos do conhecimento e eram capacitados para servir o palácio do rei. Imagina quem era Daniel, esse jovem. Olha em tudo que ele teve que se adequar para ser chamado ao palácio do rei. E quem sabe, assim como Daniel se encaixou para estar ali, você também se encaixa em algum lugar. Você se encaixa em algum lugar pelo teu conhecimento. Talvez você conseguiu o teu trabalho por causa do teu conhecimento. Você se encaixa em algum lugar por causa da tua força. Você se encaixa em algum lugar por causa da tua habilidade, da tua inteligência, do teu trabalho. Em algum lugar, assim como Daniel se encaixou para estar no palácio do rei, em algum lugar hoje você se encaixa. Pelo que você faz, pelo dom que Deus te deu. E não está errado isso. Glória a Deus pela tua inteligência, pela inteligência que Deus te deu, pela sabedoria, pela força, pelo teu trabalho. Não está errado você se encaixar em algum lugar. Daniel se encaixou. Porém, nem tudo aonde Daniel estava era um lugar para se encaixar. Daniel sabia que ele precisava estar ali. Mas nem tudo que estava ali ao redor dele era
algo que ele precisava se encaixar. E você já vai entender o porquê. Daniel 1, do 8 ao 9. Daniel, contudo, decidiu, porque como a gente leu ali, o rei ia dar da sua mesa para que esse jovem se alimentasse. Então nessa mesa tinha vinho, fartura, mas Daniel falou, ei, eu me encaixo para estar aqui, mas eu não me encaixo nisso. E Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então Daniel estava ali, como você está, no meio do mundo. Você não está 24 horas na igreja. Você não está 24 horas aqui. Bom se fosse. É maravilhoso estar aqui, né? O pecado não vem, tentações não vêm aqui dentro da igreja, né? Que maravilha seria ficar aqui. Mas nós estamos lá, no nosso trabalho, nós estamos lá na nossa casa, nós estamos lá em alguns lugares. E Daniel estava lá, por causa da sua inteligência, do seu trabalho, dentro do palácio. E chegou uma oportunidade para ele, de alguma forma, não estar mais puro. E ele decidiu não ficar impuro com a comida e com o vinho. E aqui está um segredo: aqueles que se afastam do mal para seguir um Senhor, experimentam da bondade de Deus. Daniel experimentou da bondade de Deus, porque a palavra diz ali que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Daniel agiu segundo a vontade do Senhor, que era ele não se tornar impuro, não servir aos desejos da carne, não servir o Senhor da carne, mas continuar servindo a Deus, e Deus foi bondoso com ele. E olha o que acontece na sequência da história, Daniel 1, do 15 ao 16. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam designado, e em lugar disso lhe davam vegetais. Então olha só, aqueles outros jovens continuaram comendo e bebendo da mesa do rei, e Daniel e aqueles que acompanhavam Daniel se separaram e começaram a ter uma dieta com vegetais, com outras coisas. E olha o que aconteceu, se tornaram mais fortes, mais vigorosos. E aí está outro segredo: quem sai da mesa de outros senhores para se assentar na mesa de Deus, se torna forte como nenhum outro. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Se você hoje identifica que no teu trabalho você às vezes acaba cedendo para um lado, cedendo para outro, deixando de lado o teu Senhor, hoje é o dia de você sair dessa mesa, daquilo que a vida tem te oferecido para te tirar da presença de Deus e se separar para a mesa do Senhor, que vai te tornar forte, como tornou Daniel e aqueles jovens. Quantas vezes já nos assentamos à mesa de outros senhores, comemos e bebemos para o nosso próprio ego, para o nosso próprio desejo? Quantas vezes eu vou falar, eu sou jovem, vivi uma unha, que nem o pai fala, vivi uma unha do que o pai viveu aí fora no mundo. Mas quantas vezes eu estava perto dos meus amigos e eu não era cristão perto deles? Falava palavrão, via coisa errada no celular, mostrava também coisa errada. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes aqui, ali e tal, eu nunca bebi bebida alcoólica, por causa do futsal, eu fui sempre um atleta e eu sabia que isso me ia fazer mal. Mas um dia eu estava com um amigo meu e ele ali com uma garrafinha de cerveja e tal, ele, toma um gole. Eu, para me fazer bem com ele, ficar bem com ele não me chamar de careta, eu dei um gole. Foi a única vez que eu dei um gole. Mas aquilo me fez tão mal que eu larguei. Quantas vezes nós já fizemos coisas erradas para agradar outras pessoas, outros senhores, deixando de lado o único Senhor? Quantas vezes nós não fizemos como Daniel, deixar de lado aquela mesa, aquele banquete que o mundo oferece, que aos nossos olhos humanos é um banquete, coisas prazerosas, coisas boas. Quantas vezes nos assentamos nessa mesa e deixamos de lado o verdadeiro banquete que o único Senhor tem para nós, que o Senhor Deus tem para a nossa vida? Então recuse o lixo do mal,
Recuse o lixo do mal. Parece um banquete, mas é um lixo. E aceite o suplemento de Deus. Aceite o suplemento de Deus. Eu e a Thay agora estamos focados, estamos na academia, daí compramos creatina, compramos whey, essas coisas, sabe? E você se sente revigorado, você se sente bem, aquilo te faz bem. Não está funcionando muito, né, para crescer os músculos, mas está tudo certo. Mas eu estou me sentindo bem tomando aquilo, porque é um suplemento alimentar, o whey protein ali tem proteína, a creatina ajuda em um monte de coisa. E assim é a nossa vida com Deus. Quando você está com Deus, se alimentando da palavra, seguindo o único Senhor, é um suplemento para a tua vida. Você alimenta o teu espírito, o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que vida. Vida em você. Então, saiba que você tem que servir um Senhor, apenas um Senhor. E eu quero dar alguns pontos para você, para que você possa servir a esse Senhor, para que você não venha cair, como talvez você já caiu, na mesa de outros senhores. E o primeiro ponto para você servir a esse Senhor é: fique atento às iscas. O que é uma isca? Quando você vai pescar, aqui tem pescadores, você vai lá, coloca na ponta lá do anzol uma isca, para o peixe vir pegar. E assim é o mal. Ele coloca iscas na tua frente, aquilo que você mais gostava, aquele vício que mais te pegava, para que, se você não está focado no único Senhor, você venha cair nessa isca. E eu quero dar o exemplo de novo de Daniel. Daniel recebeu uma ordem da parte do rei, que era para parar de orar e buscar a Deus, porque só o rei era para ser exaltado e buscado e venerado. E a palavra de Deus diz em Daniel 6:7: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Aqui estava uma isca para Daniel. A isca era a vida dele ali, em jogo. Ó, se você orar, você vai morrer. Estava ali a isca. Mas você sabe bem a história, né? Que Daniel ouve esse decreto, sabe desse decreto e faz o quê? Vai orar. Mas ele não vai orar escondido, tipo, ninguém pode me ver. A Bíblia conta que ele vai para o local onde ele morava, abre as janelas, as portas e vai na sacada, onde todo mundo viu ele orando, 3 vezes ao dia. Então, entenda que Daniel é um baita exemplo de um grande homem de Deus para a nossa vida, que teve a sua vida passando nos seus olhos e mesmo assim não negou o único Senhor que ele tinha para a sua vida. E hoje a gente ouve direto no mundo, né? Até eu dei o exemplo aqui do eu e o meu amigo, né? Com a bebida alcoólica. Ah, se você não tomar, você é isso. Se você não fizer, você é isso. Se você não olhar, você é isso. Se você não fazer, você é isso. Tudo isso são iscas para que eu e você larguemos o único Senhor. Larguemos a vontade do Senhor. E fugir da morte era uma isca para Daniel. Não servir mais a Deus. Fugir da morte era uma isca. Se ele pensasse pela carne, talvez ele ia pensar: meu Deus, eu não quero morrer. Ele ia tentar fugir da morte, mas na verdade ele ia morrer de verdade, porque a presença de Deus não ia estar mais com ele. Então hoje você precisa servir apenas um Senhor. Nenhuma isca pode ser forte o bastante para tirá-lo da presença de Deus. Eu não sei a luta que você teve para vir para a igreja no começo da tua caminhada. Eu não sei o pecado que te aprisionou e às vezes tenta voltar sobre a tua vida, um erro, um vício. Mas nenhuma isca é forte para te tirar da presença de Deus. Se você está servindo a Ele como o único Senhor, Ele é a tua força. A palavra de Deus diz que não vem tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Se você está andando com Deus, com o Espírito Santo, Ele te dá a direção, Ele te dá a saída, Ele te dá a força. Você só cai na isca se você quer. Se você quer. Então entende esse primeiro ponto. Para servir apenas o Senhor, você precisa estar atento às iscas. O segundo ponto é: não esconda quem tu és. Aí vem o que Daniel fez, que eu falei para você. Daniel 6:10. Quando Daniel soube
que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Você é cristão? Creio que sim. Você é cristão? Amém? Então não se esconda. Se você é cristão, não se esconda. Eu quero dar um exemplo para você que eu comentava ontem com os jovens, que eu perdi um amigo meu em 2019, que tinha a minha idade, 19 anos na época. Eu perdi um amigo meu e não sei se o pai e a mãe lembram, mas meus amigos com certeza vão lembrar. Se eu trouxesse eles aqui, eles iam falar para vocês. Eu acho que depois da família do meu amigo que estava presente naquele velório, a pessoa que mais chorava era eu. Mas eu creio que talvez até meus amigos ficaram pensativos. Por que eu estava chorando tanto? Era um amigo que foi próximo, mas fazia 2 anos que a gente não conversava. Terminou o ensino médio em 2017, eu não conversei mais com ele. E em 2019 ele veio a cometer suicídio. Ele veio a se matar, ele tomou muita bebida alcoólica com remédios e criou uma bomba dentro do organismo dele ali. Ele faleceu, cometeu suicídio. E eu chorava muito no velório do meu amigo, e Deus curou isso no meu coração, tem curado isso, porque o que eu vou falar para você é muito forte, mas eu sentia o sangue do meu amigo nas minhas mãos. Eu me sentia culpado pela morte do meu amigo. Sabe por quê? Porque eu me escondi. Eu era cristão e eu me escondi. Na época que a gente estava junto, eu era líder de célula. E em vez de convidar ele para a célula, ele era quem me ajudava a ficar com as meninas. Ele era quem a gente falava besteira. E 2 anos depois eu estava olhando para ele dentro de um caixão. E eu escrevi uma frase aqui que é muito forte, mas vem aí ao encontro da palavra. Eu perdi um amigo que morreu sem saber quem eu era em Cristo, e sem saber que o que ele procurava tanto estava em mim. O Pedro faleceu sem saber que o que ele procurava na noite que ele faleceu estava em mim. O vazio que ele tinha dentro dele, eu sabia o que ele precisava. Eu sabia. Talvez se eu tivesse entregado isso para ele lá em 2017, levado ele para uma célula, tudo teria sido diferente. Por isso que eu chorava muito, porque eu tinha me escondido. Eu me escondi. E até quando nós vamos nos esconder? Até quando nós vamos esconder a nossa fé? Até quando nós vamos esconder quem nós somos? Aqui nós somos cristãos, mas lá no meu trabalho não, lá na minha casa não, lá na minha família não. Se nossa fé e vida estão em apenas um Senhor, chega de nós nos escondermos. Chega, deixa falar o que falar, deixa pensar o que as pessoas vão dizer. A palavra das pessoas não tem poder nenhum sobre a tua vida. O que tem poder sobre a tua vida é a palavra do nosso Senhor. A palavra de Deus, do único Deus. Então não se esconda. Daniel não se escondeu. Eu, a partir dessa experiência com meu amigo, decidi não me esconder mais. E que você possa também não se esconder. E o terceiro e último ponto é: confie. Confie. Daniel não mordeu as iscas. Daniel não se escondeu. E por fim ele confiou. Por quê? Primeiro, Daniel não mordeu a isca. O decreto era: não ore. Ele foi lá e orou. Então ele não mordeu a isca. Depois, Daniel não se escondeu. Ele foi lá e mostrou quem ele era. Eu sou alguém que acredita em Deus, estou aqui orando. E por fim ele teve que confiar. Porque sim, ele foi lançado na cova dos leões. Então ele teve que ter uma confiança gigantesca em Deus, que ele ia entrar lá e a vontade de Deus ia acontecer. Ou ele ia ser salvo, ou ele ia morrer mesmo, ia para o céu. E a palavra diz em Daniel 6, 23 ao 24. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Porque isso já era de manhã. Já tinha passado o tempo de Daniel ali dentro da cova. E quando tiraram-o da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos.
E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então olha só que interessante que fala ali. Viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Nada te fere quando a tua confiança está no teu Deus. Nada pode te ferir quando a confiança está no teu único Senhor e Salvador. Nada. Por isso que eu falei, as pessoas podem falar, deixar de falar. Essas pessoas que jogaram Daniel na cova dos leões, foram que incentivaram o rei, que estavam falando para o rei, Daniel está orando, Daniel está descumprindo, Daniel isso, Daniel aquilo. O fim dessas pessoas foi o que elas decretavam para a vida de Daniel: a morte, a cova dos leões. Então se tem alguma pessoa que fala ou deixa de falar para você, ore por essa pessoa, tente convencer através do Espírito Santo que essa pessoa venha para a igreja, mas se ela continuar, está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Senhor, mas não ceda para as pessoas, confie em Deus. E parece algo simples, fácil, porque aqui na igreja, como eu falei, é simples, é fácil, tudo aqui dentro é maravilhoso, o pecado não chega, a tentação não chega, todo mundo é amém, glória a Deus, aleluia, você não ouve palavrão aqui dentro. Aqui parece fácil, parece simples, mas eu digo para você, confiar em Deus e seguir todos esses passos que eu disse aqui, é para um homem e uma mulher de verdade. Porque amanhã você vai para o campo de batalha. Porque amanhã você vai encontrar decretos, como Daniel encontrou um decreto. Não faça isso, não sirva o teu Deus, larga o teu Deus, ou usa isso aqui, vê isso aqui. Amanhã é o campo de batalha, amanhã é a vida real, amanhã é o dia a dia, é a correria, é o que vem no celular, é o que vem dentro de casa. Por isso que para seguir ao Senhor, o único Senhor, seguir esse espaço e confiar nele, você tem que se levantar como um homem e uma mulher de verdade, de fé. Daniel foi esse homem. Eu sou esse homem, você é esse homem, você é essa mulher. Amém? Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Esteja disposto a viver uma vida confiando apenas em um Senhor. Tiago 3, 11 e 12. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se você é cristão, das tuas palavras, da tua boca, das tuas atitudes, tem que fluir Cristo. Tem que fluir o Senhor, o único Senhor. Se você, como disse aqui no começo, é um cristão, serve a Jesus, não pode ter duas coisas falando na tua vida. Não pode estar fluindo dois rios, de água doce e água salgada. Tem que estar fluindo o rio do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje é o dia de você servir ao Senhor com todas as tuas forças, entregar nesse dia o teu coração a Ele, sem reservas de domínio, e tirar tudo aquilo que era um Senhor acima de Deus na tua vida. Talvez um vício, um erro, um pecado, uma falha, um trabalho, isso e aquilo. Identificar, para que você venha viver o extraordinário de Deus na tua vida. Daniel viveu o extraordinário. Entrou dentro da cova com um monte de leão e saiu sem nenhum ferimento. Isso é o extraordinário. Deus quer que nós vivemos o extraordinário. Deus quer que nós vivemos o melhor nessa terra. Você acha que Ele quer que você sofra? Que você passe dificuldades? Que você ande, pegar de novo o que o pai fala, em pena e bico? Não. Ele quer que você tenha o melhor aqui. Que você viva o melhor, que você vença as dificuldades. Mas para isso você tem que estar servindo a Ele. Deixando o mal de lado. Então chega de impedimentos na nossa vida. Onde você nunca rompe, parece que tem um teto, você sempre chega até um ponto. Meu Deus, eu nunca passei desse ponto. Eu sempre chego aqui e não vai mais. Eu chego aqui e vem uma dificuldade, eu chego aqui, vamos romper. Para romper esse teto onde você sempre chegou, você precisa estar conectado com Deus. Ontem eu falei muito com os jovens sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós
A vida de Deus em nós que nos faz romper. Porque o Espírito Santo é o nosso GPS. E nós precisamos ter aquele que nos guia. Porque você chega ali num momento que você não consegue romper, é Ele que vai te guiar. É Ele que vai te guiar para que você rompa, para que você cresça, para que você avance. Então essa é a manhã para você entregar o teu coração a esse único Senhor. Identificar o que tem sido uma isca na tua vida. Identificar aquilo que você tem cedido às vezes para o lado errado, deixado Deus de lado. A partir de hoje não se esconder mais. Tua família precisa de você. Teus amigos precisam de você. Pessoas que você nem conhece precisam de você. Não se esconda mais. E também você precisa de você mesmo. Porque se você ficar se escondendo, você não sabe quem você é verdadeiramente. Aqui você é um, em casa você é outro. Você mesmo se afeta se você se esconde. Então não se esconda mais e por fim confie. Confie em Deus. Confie na palavra. Tá difícil, mas eu vou confiar. Tá ruim, mas eu vou confiar. Eu vou permanecer. Aí sim, você vai olhar para a tua vida, ver um único Senhor e ver Ele, e vai ver Ele em nome de Jesus agindo em você. Amém? Dê um aplauso a Jesus então.